do Senhor Jesus Cristo a todos. Venha por meio desse vídeo estar gravando mais uma lição do nosso curso de discipulado. Lição de número 10, que traz como seu título o batismo. Nessa lição nós vamos explicar o batismo, o significado do batismo e a forma do batismo. Como fazer o batismo. Nós vamos nos utilizar para essa lição, livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Jesus fala bem assim: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. No livro de Mateus também, capítulo 28, versículo 19, Jesus ele fala do batismo. Ide por todo mundo, portanto, ide anunciai o evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as palavras que eu vos tenho dito. Muito bem. O batismo é a primeira de duas ordenanças feitas pelo Senhor Jesus Cristo à igreja. A primeira ordenança é o batismo, a segunda é a Santa Ceia. Através do batismo, o salvo está proclamando publicamente que é um discípulo de Jesus, identificando-se com a morte, sepultamento e ressurreição do Mestre. Somente o batismo por imersão pode demonstrar corretamente seu significado. A palavra grega para batismo é baptizo, significa imergir, mergulhar. A Bíblia nos mostra com provas infalíveis que o batismo por imersão é a forma ortodoxa, ou seja, verdadeira, que Jesus ordenou. Vamos analisar alguns textos. Jesus ele foi batizado no Rio Jordão, no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 13 ao 17. Os discípulos de Jesus também faziam o batismo no Jordão. Livro de João, capítulo 4, versículo 1 e 2, vai falar sobre isso. O eunuco foi batizado também aonde havia água em abundância, conforme relatos de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 a 39. Se outro tipo de batismo fosse aceito pelo Senhor, cada batismo seria mencionado na Bíblia e seria feito cada um de uma forma. Um por aspersão, outro por afusão e outro por imersão. Mas não é assim que vimos na Bíblia, pois as Sagradas Letras nos mostram somente o batismo por imersão. Vamos analisar a expressão saindo da água. Atos capítulo 8, versículo 39 e Mateus capítulo 3, versículo 16 tem o termo e saindo da água. Para sair da água, vocês têm que estar dentro dela, tem que ter muita água, água com abundância. Somente o batismo por imersão exige bastante água, pois é necessário afundar a pessoa na água, sendo o batismo figura de sepultamento. É lógico que todo morto tem que ser enterrado. Ninguém é sepultado com a cova aberta, toda a sepultura é coberta com a terra que foi retirada do local, formando o buraco, e que o caixão com o morto será depositado. Ninguém é sepultado de pé. E é sim deitado no batismo por imersão, deita-se o batizando, como símbolo de sepultamento. E quando ele levanta, é o símbolo da ressurreição em Cristo Jesus. Ato, deita, levanta. Morte, ressurreição. Por isso que é por imersão sempre, nunca de outra forma, com bastante água, sendo lavado, porque a palavra do Senhor assim nos diz. Jesus foi batizado assim. Os seus discípulos faziam assim. A igreja sempre fez assim. Não podemos alterar o que está na palavra de Deus. Razões para sermos batizados. A primeira razão é que é uma ordenança de Cristo à igreja. Não é uma opção, é uma ordenança. Quando nós nos batizamos, nós estamos sepultando os velhos costumes, sepultando os velhos hábitos, sepultando o velho eu e revivendo em Cristo, nascendo para uma nova vida com o Senhor, deixando para trás os pensamentos mortos das obras infrutíferas da carne, para uma nova vida no Espírito, para uma nova vida na fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. O batismo é o sinal e o símbolo de que nós aceitamos a palavra do Senhor e nós estamos nos submetendo ao estilo de vida segundo a palavra do Senhor,
que a palavra de Deus tem nos transformado, nos libertado, pois ao batismo é conferido a pessoas que estão libertas, a pessoas que estão livres de vícios, pessoas que tenham passado por um ensinamento da palavra de Deus. Ela precisa entender o que é o batismo, por que está se batizando, para também saber as suas responsabilidades no reino de Deus. Não podemos servir a Deus apenas atrás de interesses, porque nós temos responsabilidades a cumprir. E as nossas responsabilidades precisam ser bem atendidas. Aquilo que eu preciso fazer e aquilo também que eu tenho que fazer. Nós precisamos entender que o batismo nas águas é um sinal de obediência da nossa parte a uma ordenança que Jesus deu à igreja. Sendo o batismo necessário para todos aqueles que querem participar da ceia do Senhor, primeiro deve passar pelo batismo. A outra razão para sermos batizados é que o batismo é uma demonstração visível que já ocorreu na nossa vida. Se, pois, já ressuscitastes com Cristo, olha só, pensa nas coisas que são de cima, busca as coisas que são de cima. Nós temos nos deparado com uma barreira muito grande nesses dias de hoje, pois as pessoas têm olhado o batismo como algo que não é da forma que elas têm visto. Muitas pessoas têm olhado o batismo como eu vou me batizar e não vou, e de repente eu me desvio. Meu filho, quando a pessoa não tem o coração de servir a Deus, ela não vai servir batizado ou não batizado. Se no nosso coração estiver sempre a tendência de se desviar, nós devemos clamar a Deus que nos liberte. Devemos clamar a Deus que nos salve. Porque se eu ainda tenho a incerteza de cumprir uma ordenança da palavra de Deus, se eu não tenho certeza do batismo, de fazer as coisas como deve ser feita, de servir a Deus da forma íntegra, inteira, logo se Jesus voltar hoje, eu também não serei salvo. Porque eu não estou me colocando na posição para ser salvo. A vida eterna começa aqui na terra. A vida eterna não começa quando morremos. É da maneira que vivemos aqui. Se não obedecermos os mandamentos do Senhor, nós não entraremos no reino do Senhor. Qual o significado do batismo? O batismo manifesta a nossa identificação com a obra de Cristo. É uma demonstração do que Ele fez por nós e do que ocorreu espiritualmente em nossas vidas. O batismo nos identifica com a morte de Cristo. Morremos para o pecado. O batismo também vai mostrar o sepultamento de Cristo. Somos separados do mundo. O batismo também vai mostrar a ressurreição de Cristo. Ressurgimos para uma nova vida com Deus. Por meio do batismo, nós temos aí esses três sentidos: morte, sepultamento e ressurreição. Por isso que o batismo deve ser feito por imersão. Morte, sepultamento, como se sepulta? Se cobre. É por isso que deita-se, cobre-se a pessoa afunda na água. A água cobre a pessoa. Sepultamento é cobrir, enterrar por inteiro. Não dá para fazer um batismo que não seja por imersão. O batismo ortodoxo, que mostra a palavra de Deus, é o batismo por imersão, aonde se tem abundância de água para fazer o sepultamento da velha criatura, aonde se é necessário nascer uma nova pessoa. É claro que nós devemos nos policiar e buscar em Deus a libertação da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração. Porque o batismo, ele vai nos fazer uma nova criatura. Mas abandonar o Egito é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade tua. Abandonar as coisas do mundo é nossa responsabilidade. Nós devemos abandonar as coisas que não agradam a Deus e servir a Deus com total inteireza de coração. A palavra do Senhor vem nos dizer, de uma forma bem clara, olha a participação da Trindade no batismo. Por que se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? O Filho purifica. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. O Filho purifica. O Pai adota. João, capítulo 1, versículo 12. E também Romanos 8, versículo 15. O Pai adota.
E o Espírito Santo é quem convence. O Espírito Santo vai convencer. João capítulo 16, versículo 8. Ele vai convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito Santo convence, o Filho purifica e o Pai adota. É a forma do batismo. A condição para ser batizado. Somente deve ser batizado aquele que cumpriu os requisitos impostos na palavra de Deus. Mas quais requisitos são esses? Ouvir o Evangelho primeiro e aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Depois que aceita Jesus como único e suficiente Salvador, deve-se ter o arrependimento e o abandono das práticas do pecado. Abandonar toda espécie de vício. Abandonar todo mundanismo. Abandonar toda a era secular. E andar segundo a palavra de Deus, segundo a doutrina do Senhor. Andar segundo os ensinamentos de Jesus. Ser uma nova criatura. Não está carregado de ódio. Não está carregado de rancor. Não ser adepto de fofocas, de calúnias. Não está em adultério. Não ser viciado. Não está no meio de roda de escarnecedores. Quem está em Cristo não anda em caminhos abomináveis. Vai andar segundo a palavra de Deus. Vai andar segundo o querer do Senhor, guardando a doutrina, para que o nome do Senhor não seja blasfemado, mas para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Porque o nosso maior propósito é que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. O nosso maior propósito é que outras vidas alcancem a salvação, tal como a salvação chegou na nossa vida também. É que outras famílias sejam restauradas, tal como a nossa família também foi restaurada. Quanto vale a libertação de uma alma? Quanto vale a salvação da tua família? Quanto vale a libertação da tua casa? Não tem valor, meu irmão. Não tem valor. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É de graça. E o Espírito e a noiva dizem, vem, quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. É necessário ouvirmos a palavra do Senhor e obedecermos com atenção. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o teu coração. O eunuco, ele lia as Sagradas Escrituras e não entendia nada. Até que Filipe explicou o texto que ele lia. E explicou que se tratava de Jesus, mostrando assim a razão da fé em Cristo. O eunuco creu na palavra de Deus através da vida de Filipe. E algo acontece nesse texto, que Filipe não oferece o batismo para o eunuco. O eunuco pede para ser batizado. Ele solicita o batismo. Ou seja, o batismo não é imposto. O batismo é voluntário. Servir a Deus é algo voluntário. Andar com Jesus é algo voluntário. Jesus ele falou, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e depois siga-me. O eunuco ele olha para Filipe e ele fala, qual que impede que eu seja batizado? Filipe falou, crês tu na palavra de Deus? Creio. Creio. Naquele momento houve um arrependimento no coração daquele homem. Ele já vinha lendo a palavra do Senhor. Já tinha um quebrantamento no seu coração. Já estava em sintonia com a palavra de Deus. Só faltava ele entender. E há pessoas que até têm sintonia com a palavra de Deus, leem a Bíblia. Elas querem fazer algo diferente. Quem sabe uma dessas pessoas não é você. Mas não entende aquilo que lê. Não compreende o propósito de Deus, a vontade de Deus. E é necessário que alguém ensine. E é por esta razão que estamos gravando esses vídeos do discipulado.
para que através desses vídeos, é claro que é introdutório, não tem toda a lição, não tem toda a explicação, mas há vídeos anteriores que tem o download, o link do download da apostila, download não, da visualização da apostila, que através daquele link você vai visualizar a apostila completa, atualizada. Você pode ler, estudar a apostila quantas vezes você quiser e acompanhar a introdutória desse vídeo do canal para ter uma explicação melhor, um bom entendimento, um crescimento e um amadurecimento espiritual. O batismo tem parte direta na salvação do homem e da mulher. Se não passarmos pelo batismo, se servirmos a Deus superficialmente, deixando as coisas para amanhã, corremos sérios riscos na nossa salvação. É necessário tomarmos uma decisão. É necessário tomarmos uma decisão de servirmos a Deus segundo a palavra do Senhor. Se você ainda não tomou a decisão sobre o batismo, tome essa decisão para hoje. Procure o responsável da igreja. Se candidate ao batismo, participe do estudo e desça as águas para ter uma nova vida com Cristo, para ter uma comunhão maior com o Senhor, porque o batismo é muito mais além do que simplesmente ser mergulhado em uma água. É o símbolo do novo nascimento. É quando eu estou dizendo para o Senhor, eu não quero viver no pecado. Eu não quero viver uma vida cheia de transgressão. Eu não quero viver uma vida cheia de pecado, de estimação. Eu quero viver uma vida agregada na tua palavra. Uma vida segundo a palavra do Senhor. Viver segundo a tua vontade. Viver para fazer o teu querer. Quando nós nos batizamos, é isso que dizemos ao Senhor. Estou sepultando essa vida. Vida de vício. Vida de vidas com pensamentos malignos. Pensamentos vãos. E eu quero uma nova vida. Sepulta-se a vergonha. Porque quando a pessoa está no mundo das trevas, praticando as obras más, quando ela é liberta em Jesus, ela sente vergonha até daquilo que ela fazia. Vida com dignidade é o que Jesus quer nos dar. É uma vida sem fazer coisas erradas, mas andar por aquilo que tem que ser feito, cumprindo as leis dos homens, as leis de Deus também, andando em sinceridade e em retidão diante da sociedade, diante da nossa família, diante da igreja, diante da palavra do Senhor, não defraudando ninguém, não dando escândalo em nada, não maldizendo ninguém, não fazendo malefício a ninguém, mas andando cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, pois a vontade do Senhor é que sejamos cheios da presença do Senhor. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo escreve à igreja: e não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos da presença do Senhor. Dá lugar para o Espírito Santo. Em contrapartida, tem uma exortação no mesmo livro de Efésios, capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar para o diabo. Não dá brecha para o diabo trabalhar na tua vida, nem na tua casa. Mas ande segundo a palavra do Senhor. Obedeça os mandamentos do Senhor. Participe da ceia. Primeiro batize-se e depois participe da ceia. Beba do sangue. Coma do corpo do Cristo na Santa Ceia. E assim nós teremos vida com o Senhor. Aleluia, graças a Deus. Precisamos abandonar os velhos hábitos. Precisamos abandonar o nosso eu, a nossa forma de pensar, a nossa forma de querer fazer as coisas do nosso jeito. Deus não aceita nada que é do nosso jeito. As coisas precisam ser do jeito de Deus. As coisas precisam ser do jeito que está na palavra do Senhor. Se for para ser do meu jeito, Deus não aceita. Se for para ser do teu jeito, Deus não aceita. Nós não podemos servir a Deus da maneira eu penso, eu acho. Não pode ser assim. Nós temos que servir a Deus do jeito que a palavra de Deus determina. E se a palavra de Deus nos diz para irmos para a direita que devemos ir, pois é a palavra de Deus que nos guia para a vida. Fique com essa palavra. Que Deus abençoe grandiosamente a tua vida. Como tenho dito em todos os vídeos,
É só uma introdução que estou dando nos vídeos. Não é o curso completo do tema. Para que também você analise lá a apostila, pegue a Bíblia Sagrada e estude, descubra por si próprio aquilo que eu estou falando. Não sai por aí acreditando em tudo que se fala, mas leia a Bíblia. Analise na palavra do Senhor. Pegue a apostila está disponível no link em vídeos anteriores. Leia, compare, pega a Bíblia e vá lendo as referências para ver se isso mesmo que a Bíblia está dizendo. Faça isso e Deus vai te abençoar grandiosamente. Se sentires no teu coração, compartilhe o vídeo. Para quantas pessoas você sentir no seu coração, para que possamos alcançar o máximo de vidas possíveis através deste canal, para que nós possamos aí ganhar almas para Jesus através deste canal, que vidas venham ser restauradas, libertas, curadas em nome do Senhor Jesus Cristo. A você que está enfermo, que está oprimido, eu ministro a cura, a libertação sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus Cristo, que todo mal, todo espírito maligno caia por terra, toda seta, todo embaraço do diabo seja quebrado, em nome de Jesus, para a glória de Deus, que haja libertação, que haja salvação sobre a tua casa, para a glória do Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. Glória a Deus.